uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel para você que acessa meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram que voltou a funcionar, Paulo Roberto Maciel 6 /. Olha, a edição de quarta-feira, edição de quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, meio de semana, dia de Santa Noteburga, Santa Rósula, São Materno, e a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 24ª semana do tempo comum, 24ª. A fase da Lua, que começou no dia 10, é cheia. Estão se passando 257 dias do ano, Já estamos no 257º dia. Faltam 108 dias para terminar 2022. Vige a estação do ano do inverno brasileiro, iniciada em 21 de junho. A primavera começará no dia 22. Setembro é o 9º mês do ano, tem 30 dias, é o mês consagrado à Bíblia. É o mês da pátria, a independência do Brasil foi no dia 7, 200 anos, o bicentenário, o mês do trânsito. Tem a semana do trânsito, de 18 a 25. Dia da TV brasileira será 18. Dia da árvore, dia do fazendeiro, 21. Dia mundial sem carro, 22. Dia do rádio e radiodifusão, 25. Olha, é o dia, hoje 14 de setembro, comemora-se o Dia da Cruz. Você sabia? Dia da Cruz e também Dia do Frevo. Alguns indicadores da economia brasileira. O salário mínimo em vigor, R$ 1.212. Temos aqui a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, 13,75% ao ano. É ditada pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Foi ditada em agosto. Inflação dos últimos 12 meses em queda, hein? Inflação 8,73% apenas. Em um ano, hein? 12 meses. Foi divulgada no dia 9 de setembro de 2022. Outras informações, vamos às manchetes do jornal A Tribuna de terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Vejamos o que saiu na capa de A Tribuna. Shows de graça em Guarapari. Novas fábricas, lojas e escritórios abrem 3.691 empregos. Olha, 3.691 vagas de emprego foram abertas nesta quarta-feira. Estão sendo abertas, né? Estão sendo abertas. É importante isso. 3.691 vagas em novas fábricas, lojas e escritórios. Eu gosto de frisar bem porque os desocupados estão aí, né? Atenção, desocupados, tem emprego à vista. Olha, nesta edição, cupom para concorrer a vales, compra de R$500. Maioria dos adolescentes joga para esquecer problemas. Estudante de 14 anos com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é acompanhado pela mãe no seu principal momento de lazer. É uma legenda de foto. Golpe das figurinhas da Copa por WhatsApp. Futebol agora. Esse golpe das figurinhas da Copa por WhatsApp, hein? Tem golpe de tudo quanto é lado, né? Pelo amor de Deus, golpistas que não param a cabeça, né? Esse pessoal do mal, os malfeitores, não param de engendrar alguma coisa para prejudicar outrem. Futebol, vamos ver futebol, vamos ver notícia do Flamengo. Dorival agora quer acalmar a torcida do Flamengo, já que não tem mais chance de ser campeão brasileiro. Então ele quer acalmar a torcida. Decisão de juíza de Vitória garante 13º e férias a motorista de aplicativo. Mulheres são xingadas e agredidas por dizer não. Na balada, na rua, na internet ou no ônibus, a resposta negativa para cantadas vira um pesadelo.
Pesquisa revela que quase metade das mulheres já teve o corpo tocado sem seu consentimento em local público. Nós estamos vivendo ultimamente uma ideologia feminista, só se fala nisso, né? Ou é ideologia feminista ou então homoafetiva. Meu Deus do céu, né? Só isso, parece que é o que está acontecendo somente no mundo, é isso. Meu Deus. Pop Zap, olha aí, agora é homoafetivo. Cantor capixaba quebra silêncio após assumir romance com viúvo de Paulo Gustavo. Meu Deus do céu, né? A mídia, de um modo geral, ainda é orientada por esse pensamento ideológico ainda, feministas e homoafetivos. Eu vou te contar, é todo dia, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Parece que eles não têm outras informações importantes para nós. Petrobras anuncia baixa de preço do gás de cozinha. Essa é uma notícia importante, né? Olha, a Petrobras anunciou a redução do preço do gás de cozinha, o GLP, em quase 5%. Na verdade, foram reduzidos os valores em 4,7%. Nesta segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. Assim, o preço médio cobrado pela estatal nas distribuidoras cai de R$ 4,23 o quilo para R$ 4,03. A distribuição e a revenda respondem por 40% do custo para o consumidor. Nossa, olha, distribuição e revenda, 40% do preço. Está embutido ali esse valor ao consumidor. 40% é distribuição e revenda. Em comparação, o ICMS, que é cobrado pelos estados, representa 11,84% do valor do botijão de gás. Os impostos federais estão zerados. Puxa vida. E tem também, houve um aumento aqui no Espírito Santo por causa de dissídio coletivo, né? Salário de empregados. Então aumenta para o consumidor também. Meu Deus do céu. A redução anterior da Petrobras no preço do gás foi em abril deste ano, depois de 3 altas consecutivas desde julho de 2021. A informação é do canal no YouTube Os Pingos nos Is, de segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. Olha, eu não tenho nenhum problema com gás. O gás, para mim, eu cozinho tudo em panela de pressão e não uso óleo de cozinha nos meus alimentos. E o gás, para mim, ele dura de 6 meses a 1 ano, mais ou menos. Entre 6 meses e 1 ano. Tudo que eu faço, a maioria, né? Não, lógico que nem tudo, mas a maioria dos alimentos que eu produzo, que eu faço aqui, é na panela de pressão e sem óleo. Não compro óleo, só na água. E graças a Deus, eu não reclamo de gás de cozinha. Eu compro, como eu já disse, 2 vezes por ano no máximo. Vamos lá, vamos falar uma outra nota econômica. Gasolina R$ 4,79 na Serra e R$ 4,89 em João Neiva. Vamos dar notícias boas. Olha aí, deixa eu falar essa notícia então. A rede de postos Caxias do Sul, próximo da estação de pedágio da Eco 101, no município da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo, está comercializando o litro da gasolina comum por R$ 4,79, 4,79. É o menor valor encontrado entre Colatina e a Grande Vitória. Eu fiz esse percurso de Colatina e a Grande Vitória, o menor valor foi R$ 4,79 nesse posto Caxias do Sul, perto da estação de pedágio da Eco 101. Já no município de João Neiva, um valor baixo também. O valor mais praticado em João Neiva, município que fica a 50 quilômetros de Colatina, o valor cobrado no posto João Neiva, posto Cidade, posto Bravo, R$ 4,89. Então, o litro da gasolina comum a R$ 4,89 à vista ou no cartão do débito em João Neiva. Mesmo preço encontrado no posto Gentil, em Fundão. O óleo diesel sai por R$ 6,45 no posto João Neiva. Olha aí, vista a informação positiva. Os jornais eles gostam de fazer o quê? Qual o preço mais alto? Eles vão lá e divulgam o preço mais alto. E não divulgam o preço mais baixo, né? Quer dizer, não orienta o seu leitor, o seu consumidor. Ele causa estresse, né? Ansiedade. Isso é uma
técnica da mídia, né? Os professores ensinam nas faculdades, nos cursos superiores. Eu sou formado em curso superior, eu sei como é, né? A tal da criticidade, da poder da indignação. Então só divulgam fatos negativos. Aqui no meu web jornal do Paulo Maciel não é assim. O web jornal do Paulo Maciel tem também notícias positivas. Lógico que de vez em quando a gente divulga também a notícia que tem uma carga negativa, mas não é a maioria das notícias que eu divulgo. Não é um imperativo aqui. Telefones importantes, atenção, Polícia Rodoviária Federal 191, Polícia Civil Disque Denúncia 181, Ouvidoria Fale Conosco da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT 166. Agora eu falo para você sobre viagem para Vitória, né? Eu viajei para Vitória em ônibus executivo, gastei bem mais. Eu paguei em ônibus comum, numa viagem anterior, cerca de R$ 55. Agora passou para 68, só peguei o ônibus executivo e assim mesmo eu fiquei zangado, porque tinha uma vaga num ônibus que fazia a linha de Vitória para Aimorés, passando em Colatina, mas não me deram aquela vaga de jeito nenhum. O ônibus foi com a cadeira vazia. Não entendi. Cheguei lá no guichê, na rodoviária de João Neiva, ele disse, não, o sistema disse que está tudo ocupado. Eu falei, não, mas a cadeira está vazia, desde Vitória até que João Neiva vai para Colatina com a cadeira vazia. Mas não me deu a vaga. Meu Deus, eu tive que esperar mais um outro ônibus, eu te contar. Viagem de Colatina para Vitória ou vice-versa em torno de R$ 68. Uma viagem fazendo baldeação, saltando de um ônibus, entrando em outro, né? Fazendo baldeação de Colatina para Vitória pode ficar em torno de R$ 63. Uma viagem no sábado de Colatina para João Neiva ficou em R$ 22,40. Ônibus convencional com ar-condicionado. De João Neiva para Vitória 7h20, o valor foi R$ 40,04 no carro executivo. Então esse aí, peguei o executivo. Total R$ 62,44. No retorno, saindo da rodoviária de Carapina, na segunda-feira, dia 12 de setembro, até João Neiva, a passagem foi de R$ 40,20. Então, olha aí, 40,20. E de João Neiva para Colatina, o valor ficou em R$ 27,18. Ficou bem mais caro do que de Colatina para João Neiva. R$ 27,18, porque era um ônibus executivo. Total, R$ 67,38 na volta da Grande Vitória para Colatina. Olha, existe a possibilidade de adquirir a passagem por meio do telefone. 4004-1010 é o telefone da aviação Águia Branca, né? Ou no site aguiabranca.com.br. Cidade do Noroeste Capixaba. Olha, eu estive em João Neiva na segunda-feira, 12 de setembro, e fiz uma caminhada pela cidade e produzi algumas imagens. Se você quiser ver, principalmente no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Olha, empregos existem, mas às vezes não aparecem trabalhadores. Pedreiros, ajudantes estão em falta no mercado. Ou pelo menos o pessoal não está procurando as firmas que precisam de profissionais. A falta de mão de obra é clara, as construções estão a todo vapor e não são encontrados profissionais qualificados. 150 vagas estão abertas na agência do Cine em Linhares. Pelo menos isso foi na semana passada, onde é realizada a triagem a fim de encaminhar os profissionais para as empresas. Muitas pessoas também demonstram desinteresse em se capacitar, segundo um representante da área. Olha, antigo Saldanha vira bistrô e cervejaria. O novo Clube Saldanha da Gama foi reaberto. Depois de muito tempo inativo, passando por reformas. Agora o estabelecimento é um bistrô, um tipo de restaurante, bar e cervejaria, com vista de cartão postal em Vitória, capital do Espírito Santo, perto do mar. A abertura foi no dia 9 de setembro.
Campanha antipólio. Atenção, papais, levem seus bebês, suas crianças para a vacinação. Irá até o dia 30 de setembro a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, ou a mais conhecida popularmente como paralisia infantil. É a doença, né, conhecida popularmente como paralisia infantil. Apenas 30% da população infantil foi vacinada, por exemplo, em Cachoeiro, um número semelhante ao estadual. A paralisia, gente, pode imobilizar para sempre os membros inferiores e posteriores. Então, é só receber a gotinha na boca, não dói, né? Então, vai lá e leve seu filho para receber o medicamento que o governo federal envia a estados e municípios contra a poliomielite. Olha, nota de estímulos. Jovens desocupados no Espírito Santo. O Espírito Santo tem milhares de desocupados, principalmente jovens, que encontram dificuldades para se qualificar e conseguir emprego. Mas os que buscam o aperfeiçoamento em alguma área sempre encontram cursos presenciais ou online e até mesmo gratuitos. Alguns casos são de moças que possuem filhos e passam por uma mudança de mentalidade sobre a vida. Após a formação, o contentamento é grande e uma ocupação é conseguida. É preciso determinação, dedicação, vontade de mudar de vida. Notas otimistas. Supermercado contrata. Olha, eu estive no supermercado Casa Grande em Colatina e vi lá um aviso, né? Foi afixado um aviso dizendo o seguinte: estamos contratando empacotador, repositor, operador de caixa, encarregado de padaria e fiscal de loja. Então, se você tem o seu currículo, você fez curso, vai lá e leva o currículo. Quem sabe se você consegue a chance. Agora há pouco eu falei que a gasolina mais barata no estado do Espírito Santo é de R$ 4,79 no posto Caxias do Sul, perto da estação de pedágio da Eco 101, na Serra. E em Colatina, a gasolina mais barata, R$ 5,25. É um valor bem mais alto. Puxa vida, hein? João Neiva, R$ 4,89. Em Colatina, mais barata, o litro, a gasolina comum, R$ 5,25. No posto Anacleto, bairro Carlos Germano Naumann, antigo Córrego do Ouro. No centro da cidade, o preço que eu encontrei mais em conta foi de R$ 5,28 o litro da gasolina comum à vista. No posto Rio Doce, próximo da cabeça da Ponte Florentino Avidos, R$ 5,28 no centro, né, na zona central. Quanto ao preço do leite, eu encontrei a R$ 4,75 no Oba Supermercado, fica na rua Alexandre Calmon, centro de Colatina. Isso há poucos dias, né? A pessoa tem que ver a promoção, se ela vai durar muito, se vai ser somente para aquele dia. Então procure fazer a pesquisa. Eu pesquiso em 2 a 3 estabelecimentos, aí pego minha nota fiscal, né? Depois que eu pesquisei em 2 a 3 estabelecimentos, eu compro o produto mais baixo, um preço mais baixo, e passo para vocês aqui. Por isso que eu estou falando do leite. Os valores em muitos supermercados estão abaixo de R$ 5,00. E o queijo, o quilo do queijo também caiu, está em muitos estabelecimentos a menos de R$ 40,00. Você consegue, tem que fazer pesquisa, é lógico, né? Agora vamos falar das lojas e residências enfeitadas com bandeiras do Brasil. Olha, uma loja na rua Cassiano Castelo, no centro de Colatina, ostenta uma linda bandeira nacional em homenagem ao Brasil no mês da pátria, a independência do Brasil. Outras também fazem o mesmo, como o Amigão Festas, na rua Professor Arnaldo Vasconcelos Costa, e uma loja em frente ao SESI, na Avenida Silvia Vidos, no bairro São Silvano. Zona norte da cidade. Muitos moradores também posicionam em suas residências, notadamente nas varandas, belos pavilhões nacionais. Os destaques são a Travessa Jaldate Rachid, entre a rua de Walter Ribeiro Soares, no centro, e a Cidade Alta, e a escadaria da rua Senador Atílio, no centro, próximo da Catedral, que dá acesso ao bairro Alto Vila Nova. Há também um imóvel na rua Humberto de Campos, perto do Bar do Chiquinho,
nas imediações da rua Pedro Chagas, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com lindas bandeiras de grande dimensão. Na rua de Walter Ribeiro Soares, esquina da Travessa Jaldate Rachid, no centro, há também flâmulas expostas na janela. As pessoas expondo as suas bandeiras nacionais, né? Pátria, Deus, família, liberdade. É isso que nós queremos. Cine de Colatina faz 3 dias de mutirão. Olha, hoje ainda é um tempo de participar desse mutirão, hein? O Cine, o Sistema Nacional de Emprego de Colatina, realiza mutirão durante 3 dias para cadastrar desocupados interessados em trabalhar no futuro hipermercado Mineirão, também chamado de Atacarejo. Esse estabelecimento está prestes a ser inaugurado no bairro São Silvano, ao lado do SESI, na Avenida Silvia Vidos, a partir das 8 horas desta quarta-feira, dia 14, haverá entrevistas, hein? Para as quais as pessoas devem levar o currículo vitae. Serão atendidos 30 indivíduos por vez. Vai lá se você está desocupado. O Cine de Colatina fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. Fotógrafo mais famoso de Colatina, tem uma foto com ele aqui. Mas antes, deixa eu falar do prazo para financiamento da Casa Verde e Amarela. Prazo para financiar moradias passa de 30 para 35 anos. A perder de vista, hein? Olha, a partir deste mês de setembro, o prazo máximo para financiamento de moradias por meio do programa Casa Verde e Amarela passa de 30 para 35 anos. A medida que amplia o prazo está em uma lei sancionada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a nova legislação iguala as condições do programa Casa Verde e Amarela às operações de mercado que já tinham prazo de 35 anos. Você que tem sua casa própria, 35 anos para pagar. Agora eu falo do fotógrafo mais famoso de Colatina, o fotógrafo mais antigo de Colatina, que possui importantes obras que mostram períodos da história local, ainda não parou, hein? Olha, ele não parou. Afrânio Serapião tem 86 anos de idade e pretende futuramente fazer uma nova exposição com suas obras históricas, suas fotografias, que retratam, por exemplo, a construção da estátua do Cristo Redentor, que fica no bairro Bela Vista. Ele tem lá fotos da construção. Ele retrata também a retirada dos trilhos da estrada de ferro Vitória Minas. Do centro da cidade foi retirada essa estrada que passava na Avenida Getúlio Vargas, foi retirada na década de 70 e o Afrânio estava lá, registrou tudo em fotografias. Também as cheias famosas do Rio Doce, quando o Rio Doce subiu, atingiu a cidade, ele foi lá e fotografou. Agora eu quero falar para você sobre o estabelecimento Mineirão, o supermercado, hipermercado Mineirão, que está para abrir suas portas em Colatina. Eu queria passar alguns dados. Esse estabelecimento fica na Avenida Silvia Vidos e lá a informação da placa revela que a informação é essa. É a A2J Empreendimentos Comercial Limitada, a proprietária, a empresa proprietária, A2J Empreendimentos Comerciais Limitada, com alvará de construção número 119/2021. A área de construção é de 9.158,16 metros quadrados. O responsável pelo projeto arquitetônico e estrutural do futuro Atacarejo Mineirão, futuro hipermercado, é o engenheiro José Luiz Meneghelli. A empresa responsável pela execução da obra é a construtora Zaqué Indústria e Comércio Limitada. Os engenheiros são Alacides João Zaqué Júnior e Josinei Bendinelli. Essa nova firma precisará de muitos empregados, hein? E as vagas já estão sendo divulgadas no Cine, conforme eu já falei. Agora vamos falar de espiritualidade. A oficina de oração e vida começou mais uma temporada
desde o mês de agosto, aqui em Colatina, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central. O horário de reunião é a partir das 19 horas no edifício João Paulo II. Há sessões no edifício João Paulo II e também no bairro Pedro Vitale, às quintas-feiras, e no bairro Noema Vitale. Mais informações pelos telefones 99510 5228, aí você fala com Beth, ou 99982 1011 e conversa com a Diana. O objetivo da oficina de oração em vida, idealizada pelo Frei Inácio Larrañana, é levar felicidade e alegria aos oficineiros, além do aprendizado de como orar e relacionar-se com Deus. Tem muita gente que não sabe orar, não sabe se dirigir a Deus. Após o curso, muitas pessoas recuperam a alegria de viver, livram-se de angústias e preocupações, afastando o sofrimento e a depressão, pois aprendem a ter Deus como amigo, né, aquele amigo de todas as horas, recebendo dele paz e serenidade. A participação é gratuita. E a Pastoral da Sobriedade está de volta. Em um grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina foi reativado. O retorno das atividades ocorreu no mês de agosto também, no dia 15. As reuniões são todas as segundas-feiras no edifício João Paulo II, às 19h30. Participe da Pastoral da Sobriedade. Visa justamente isso, nos dar autodomínio, autoequilíbrio em relação aos nossos vícios, nossos transtornos, nossos pecados. O vício é um pecado. Nossas dependências, dependência do álcool, da droga, né? Sexualidade desordenada. Então, a gente vai, participa dos 12 passos da pastoral e isso ajuda. A coordenadora é a Aparecida. Olha, nota sanitária. Doar sangue é preciso em Colatina. Autoridades sanitárias pedem o comparecimento dos doadores ao Hemocentro, a fim de regularizar a situação do banco de sangue de Colatina. A doação frequente é muito importante, pois os hospitais colatinenses são referência para os municípios das regiões norte e noroeste. Como a região é agrícola, muitos trabalhadores envolvidos na recente colheita de café deixaram de fazer a doação. O tempo frio foi outro impedimento, pois esse tempo afeta as pessoas com síndromes gripais, aí a pessoa não vai doar sangue. A falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes nos hospitais. Deixa eu ver se eu tenho notícia para passar para vocês. Eu queria falar para vocês que eu comprei, olha o que eu comprei, deixa eu passar para vocês. Eu comprei queijo frescal, é ricota na verdade, ricota frescal Mochuara. Paguei R$ 17,66 o quilo no supermercado principal. E tem 4% de desconto ainda na compra à vista. Eu não sei se ainda tem o produto lá, mas eu comprei no dia 8 de setembro, na Avenida Presidente Kennedy, número 1198, bairro Vila Lenira, tá bom? Lá no Maim Comércio e Alimentos Limitada, supermercado principal. Eu achei um preço bom, melhor preço que encontrei em Colatina. Então, queijo frescal, ricota Mochuara com sal, R$ 17,66 o quilo. Eu sempre faço pesquisa, gente, né? Eu pesquiso em 2 a 3 estabelecimentos antes de comprar os produtos para o meu lar e depois eu passo para vocês aonde eu comprei, porque vocês possam também economizar. Eu falei do Cine agora há pouco, que está fazendo um mutirão para cadastrar desocupados interessados em trabalhar no supermercado, no hipermercado Mineirão. Eu não falei o telefone, né? 3721-7102. O DDD de Colatina é 27. Vamos falar das missas agora na Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, neste mês da Bíblia, mês de setembro. Olha, nesta quarta-feira, às 19 horas, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, na Catedral Colatinense. Será presidida pelo Padre Paulo Barbosa. Padre Paulo Barbosa, se não me engano, é o pároco
do bairro Honório Fraga. Eu acho que ele é o titular lá da paróquia Nossa Senhora da Penha, o bairro Honório Fraga e adjacências. Ele vai, então, presidir a missa desta quarta-feira, 19 horas, na Catedral. Na quinta-feira, a missa será presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral, também às 19 horas. Olha, eu tenho informações aqui. A Secretaria Paroquial funciona nos seguintes horários: segunda-feira, das 13 às 18, e no horário das 8 às 11, o atendimento é ofertado no edifício João Paulo II, em frente à Catedral. De terça-feira a sexta-feira, portanto hoje quarta, você pode ir lá, a Secretaria Paroquial funciona das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 12 horas. O telefone da Secretaria Paroquial é 2102-5010 ou 2102-5006. Fica na entrada da Catedral, tá bom? Temos aqui o endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara, onde funciona, onde está, né, instalado o Mosteiro das Irmãs Clarissas. Tem muitos católicos que gostam de assistir a missa no Mosteiro das Irmãs Claristas. Então, olha aqui o endereço eletrônico: instagram.com/paraclara. Se você quer ir ao Instagram. Telefone da Paróquia Santa Clara dos Franciscanos: 99934-5155 e 3722-6249. Fica na rua José Ferdinando Xisté, bairro São Vicente, Colatina. E o Mosteiro das Irmãs Clarissas tem missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e domingo às 8 horas. O telefone é 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, do bairro mais importante de Colatina, o bairro São Silvano, tem um telefone também para vocês aqui: 99507-2251. Tá bom? 99507-2251. Telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, matriz de São Silvano. Eu estou sempre lá visitando, tirando fotos e às vezes vou também assistir a missa. Rapidinhas agora da Agência Brasil, quentura. Vamos falar de quentura, porque nós estamos no frio, no inverno ainda, né? Distrito Federal voltou a registrar recorde de calor no ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, boa parte da região central do país enfrenta tempo quente e seco durante esta semana. A umidade do ar deverá ficar abaixo de 15% durante esse período. Bem, quentura em alguns dias, né? Alguns dias realmente o tempo esquenta, depois volta a esfriar, pelo menos aqui em Colatina. Agora eu estou falando do Distrito Federal, que teve calor recorde, então, no início desta semana. Fatalidade: Marquise desaba e mata 4 pessoas na zona da Mata de Pernambuco. Ocorrido na noite de domingo, o acidente interrompeu comemorações dos 94 anos de emancipação do município. Olha que fatalidade, gente. Comemoração dos 94 anos do município, a Marquise caiu e matou essas pessoas. Foi no município de Aliança. Município de Aliança, fazendo 94 anos de emancipação. Puxa vida, nossos pêsames às famílias. Dinheiro: olha, após lucro recorde, Correios terão distribuição de lucros a empregados. O reajuste só foi possível, explicou Floriano Peixoto, graças ao expressivo resultado positivo apresentado pela empresa. Ele disse o seguinte, o dirigente dos Correios: alcançamos o melhor resultado financeiro dos últimos 22 anos. Um lucro de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Agora eu falo para vocês sobre Exame Nacional de Residência. Estão abertas as inscrições para a edição 2022-2023 do Exame Nacional de Residência, o ENARE. De acordo com a empresa brasileira de serviços hospitalares EBSER, entidade responsável pelo certame, serão ofertadas mais de 4.000 vagas de residências em 90 instituições
para profissionais de medicina, enfermagem, farmácia, psicologia e biomedicina, entre outras áreas. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 3 de outubro. Segundo a estatal, o período para o envio de documentação para análise curricular será de 15 de setembro a 5 de outubro. As provas objetivas estão previstas para 6 de novembro nas capitais de todas as unidades federativas, além de 23 grandes centros. Vamos falar de outra notícia boa: inflação em queda. O mercado financeiro reduz a projeção da inflação de 6,61% para 6,4%. Previsão para o PIB subiu de 2,26% para 2,39% em 2022. Outra notícia, deixa eu falar para vocês sobre o funeral da Rainha Elizabeth. Por mais que alguém critique a rainha, ela era, né, uma autoridade, né, morreu longeva, de um país importante. Então devemos, nesse momento de morte, de falecimento, de divulgar. Tem gente que critica, meu Deus, tenham bom senso, meus amigos e amigas. Olha, com cerimônia solene, escoceses homenagearam a Rainha Elizabeth II. Milhares de pessoas acompanharam a procissão em Edimburgo. Uma multidão em luto pelas ruas e o rei Charles e outros membros da família real, bem como líderes políticos, participaram de uma cerimônia de ação de graças. O presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro confirmou a presença no funeral da Rainha Elizabeth II. Esse evento será em Londres, a capital da Inglaterra, na segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Bolsonaro, inclusive, assinou o livro de condolências pela morte da Rainha Elizabeth. O presidente esteve na Embaixada do Reino Unido, em Brasília, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Gente, vamos ter bom senso, vamos, né, respeitar uma pessoa que morre, porque eu vejo na internet muita coisa negativa. Pelo amor de Deus, bom senso, equilíbrio, raciocínio lógico, razoabilidade. Vamos agora aos indicadores da economia no fechamento dos negócios na terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar teve alta de 1,8%, cotado a R$ 5,19. A Bolsa de Valores fechou em baixa de 2,3%, totalizando 110.793 pontos. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória: o Arábica Bebida Dura, R$ 1.219. Arábica Bebida Rio, R$ 1.030. Conilon Bica Corrida tipo 7,8, R$ 721. A saca de 60 quilos, o preço no atacado, produto em grão. Algumas notícias de última hora: prorrogado o prazo para comprovar dados de pré-selecionados do ProUni, hein? Quem não for pré-selecionado em nenhuma das duas etapas do ProUni pode manifestar interesse em participar da lista de espera, hein? Por meio da página Acesso Único. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor
quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos, por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é a ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora,
Atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem, se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. Esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernande Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória, segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados
a imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados, e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida. E é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território
sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você.